Clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 53. Eu sou o Felipe e comigo está o Sidney. Fala, Sidney. Fala, Felipe. Fala, Arthur. Fala, pessoal. Tudo certo? Beleza. Fala, Arthur. Beleza? Fala, galera. Tudo tranquilo? Bom, tô muito cansado, né, cara? Pô, 3 dias de cobertura de draft. O negócio não é fácil. Acho que o Arthur não tava o ano passado, né, Arthur? Foi só eu e o Sidney? Foi seu primeiro ano de draft? Essa foi minha estreia no draft. É punk, né, velho? Não é fácil não, cara. 3 dias e aí aquele negócio e não sai nunca. Eu e o Durante, a gente ficou no sábado, pegou aquele ato de rodada 4 pra rodada 6. Nossa, a gente tava quase dormindo, já tava quase abrindo um jogo aqui pra gente jogar e não dormir, cara. Não é fácil não. Fala aí, Sidney. Cara, muitas horas, né? Ano passado só fomos 2, eu acredito, mas esse ano a galera ajudou aí, deu pra fazer um revezamento legal. Mas é cansativo, mas é muito legal, porque é um momento de expectativa, assim, de você ver os jogadores novos que vão chegar pro seu time, imaginar como é que eles vão se encaixar no elenco. Então a gente vai bater um pouco de papo sobre isso hoje. O evento da off-season, né, cara? Todo mundo para ver quem que chega e a gente já vai falar sobre isso, que teve polêmicazinha aí. Até aqui tem uma galera de um lado, a galera de outro, vamos ver o que vai dar nisso aí. Bom, o que foi legal também esse ano, pra gente foi uma surpresa e foi uma puta de uma oportunidade, foi o pessoal do Esporte Interativo que entrou em contato com a gente, convidou a gente pra fazer um videozinho ali pra gente falar o que a gente tinha achado do draft. Então, se você não viu, no domingo eles fizeram um programa especial sobre draft e entrou uma participaçãozinha nossa lá. Foi muito legal, um negócio novo e pelo que eu percebi eles também gostaram, a Valentina, o pessoal todo lá me falou que eles gostaram da participação e acho que vai ter mais, hein? Vamos ver o que vai dar isso aí, que foi legal, a gente gostou, eu gostei de aparecer na TV, minha mãe adorou, ela achou que ficou lindo. Patriots Nation, stand up. The champs is back. Listen up, this is the anthem track. This is history in the making. You're all witnessing greatness. It's better when the press. Bom, pra gente entrar nesse programa, eu quero começar antes com essa história da polêmica. Porque teve gente que achou horrível o draft, teve gente que achou razoável, e eu não vi ninguém falar que amou. Então a gente ficou entre horrível e razoável. Arthur, a gente pediu também pra galera no Twitter, né? Pra galera falar o que eles acharam, votar ali. Como é que ficou a votação da galera? A gente dividiu entre notas de 0 a 3, de 4 a 6 e também aquela galera que amou de 7 a 10, que foi bem a minoria. E o resultado ficou o seguinte, com 67% dos votos da galera lá no Twitter, eles acharam que o draft teve nota entre 4 e 6. Mas acho que você falou errado aí, você viu errado, porque na verdade teve mais gente que votou de 7 a 10 do que de 0 a 3. Então, a maioria ficou na média, né, Sidney? Mas teve mais gente que achou bom do que gente que achou horrível, uma merda, né? Então, eu fiquei na média aí também. Eu dei nota 6, 7. Qual que vocês deram, hein? Cara, eu dei nota 6, assim, eu não achei tão ruim, mas eu esperava mais, tanto em termos de nomes, quanto em termos das posições que eles endereçaram nas escolhas. Eu acho que... porque é difícil você julgar, porque às vezes a gente vê uma posição como uma necessidade urgente e a comissão técnica não está enxergando aquilo como uma coisa importante, assim. Então a gente acaba julgando com os nossos olhos, exatamente. Então eu esperava outras posições. A gente vai falar daqui a pouco 2 posições que eu achava essenciais para esse draft. Não foram endereçadas, digamos assim, pelos Patriots, mas acho que de nota 6 tá razoável. Eu fiquei com 6 e 7 também. Arthur, acho que a sua é mais baixa, né? A minha, eu fico entre 4,5 e 5. Arthur ficou revoltadaço. Fiquei muito revoltado.
Bom, a gente já vai falar disso agora. Então, pra todo mundo aí, pra galera que votou, obrigado. Foi mais de 200 votos, eu acho. A gente pediu rapidão pra galera votar e a gente teve voto pra caramba. Então a maioria aí votou de nota 4 a 6. Então fica aí o nosso resultado da galera e a gente vai agora falar o que a gente achou round por round desse draft. With the 78th pick of the 2016 NFL Draft, the New England Patriots and Tom Brady select Joe Thuney, linebacker, North Carolina State. Bom, vamos lá. Começar esse draft. Round 1. Todo mundo imaginou que era uma coisa só para assistir, para ver os outros times escolherem. Muita gente estava esperando os Patriots trocarem para subir para esse round e conseguir alguma coisa. A gente aqui, acho que nós 4 aqui, a gente imaginou que não ia acontecer e realmente não aconteceu. Então foi assim, até duvido que acho que pelo jeito o Belichick nem lá tava, né? Acho que nem tava no War Room nem nada. Eu não vi nenhuma informação dessa. Vocês viram alguma coisa? Você viu, Arthur? Não duvido nada do Belichick tá dormindo na hora do draft. Foi bem morto pra gente, não teve... Foi eu que cobri o primeiro dia ainda, não teve nenhuma informação, mas nem assim, nenhuma suposição de que o Patriots poderia fazer qualquer coisa. Aí no round 2 foi onde o negócio começou a pegar pra gente, na sexta-feira, e que foi quando a gente começou a realmente trabalhar, escolher os jogadores. Teve uma informação de que os Patriots tentaram subir nesse round, lembrando que a gente tinha a pick 60, mas que pelo que chegou pra gente, o preço estava meio caro ali, né, Sidney? Não estava valendo muito a pena trabalhar ou tentar fazer alguma troca, porque ia custar muito, né? Eu acho que foi até o próprio Nick Caserio que confirmou que eles pensaram em subir dentro do segundo round, só que ele disse que os jogadores eles não disse quem eles queriam pegar com essa subida, né? Mas ele deu a entender que esse jogador que eles queriam não valia o preço que estavam cobrando deles para fazer essa troca, então eles preferiram ficar lá com as picks a partir da número 60. E outra informação também que chegou pra gente, né, Arthur, é que eles queriam pegar o Jalen Smith, o linebacker, mas que daí não teve como, os Cowboys pegaram antes, né? Pois é, o Jalen Smith, que todos sabem que teve uma lesão gravíssima no fim do ano passado. Ele, se não fosse essa lesão, era cogitado para sair entre os 10 primeiros do draft, mas por causa disso caiu muito no board, e eu diria que essa escolha do Cowboys foi até surpreendente, que muitos analistas americanos achavam que ele poderia sobrar até no fim do terceiro round. Aí, chegou a hora da gente escolher, número 60, pick 60, veio o corner Cyrus Jones. Foi um pouquinho, até muita gente se assustou aí, porque o Cyrus Jones nem estava muito cotado para sair no round 2, né, Cid? Bom, realmente foi surpresa por 2 motivos. Primeiro, por eles utilizarem essa escolha para pegar um cornerback, que é uma posição que esperava que eles buscassem, que eles endereçassem no draft, mas com escolha mais para frente, lá pro 5º round, por aí. E eles utilizaram logo a escolha mais valiosa deles, né? E segundo, por ser o Cyrus Jones, que também não era o corner mais valorizado desse draft. Eu acho que existem outras posições que eles poderiam interessar de maior necessidade. A gente tem um grupo até sólido de corners que não comprometeu ano passado, e já foi a primeira fase desse draft que eu não gostei. Não que eu ache o Cyrus Jones mau jogador, eu só não queria que eles utilizassem essa escolha da 60 para pegar um corner. Eu não tava online nesse dia, na sexta-feira, então a hora que eu fui dar um check no celular já tinha acontecido, e eu vi que era um corner. Pra mim parecia que eu tava em 2015. Eu falei, nossa, olha, os Patriots escolheram um corner que era o que todo mundo queria em 2015, assim. Apesar de tudo, né, Arthur, na hora que a gente foi olhar mais dele, ele parece um jogador bem interessante, cara. É bem o que o Sidney falou. Talvez não pra segundo round, por ser a primeira escolha, mas olhando o jogador, ele é bem interessante, né? Pois é, ele até foi posto no meu mock draft, que saiu nas vésperas do draft, porém no 4º round. Mas o Jones, ele é um jogador muito interessante pelo fato de ele ser aquele slot corner, uma posição que não tínhamos ano passado. Até o Justin Coleman tentou exercer ela, mas ele não foi muito bem. Com a chegada do Jones agora, vejo o time com 3 corners bons, o Butler, o Ryan e ele, e agora vindo o Coleman em 4º, e mais um quinto buscando a vaga no training camp, que provavelmente será o Darryl Roberts.
Isso é uma coisa que eu gostei nele, porque ele joga em zone e em man coverage, então ele é um cara versátil, não é aquele corner que só consegue marcar de um jeito. E o que eu mais gostei dele foi isso aí mesmo, de ele preferir, muitos dizem que ele tem mais perfil para trabalhar de slot, que era exatamente a nossa necessidade, né? Porque a gente até falou isso no programa passado e você acabou de falar aí. A gente precisava realmente de um cara mais pro slot. Então, junto com o Chung, com o McCourty, parece que a gente vai ter uma secundária interessante. E se não podia faltar, né? Porque nunca pode faltar, né, Sidney? Ele retorna muito bem. Dizem que ele retorna muito bem em chute, tanto kickoff quanto punch. E isso sempre é algo valioso pra gente, né? Sem dúvida. Se você não viu ainda, torcedor dos Patriots, procure no YouTube aí, no nosso site, no Patriotas tem também, vídeos do Cyrus Jones retornando chutes. Ele teve somente 4 touchdowns em retorno de punt na última temporada. Ele é muito atlético, muito rápido, tudo indica que ele vai dar um descanso aí pro Amendola e pro Edelman nos retornos dos Patriots, né? Deixar eles focarem só na parte do wide receiver. Então é um traço muito interessante dele, que agrega valor ao jogador. E assim, isso que vocês falaram, que a gente falou, que ele é um cara focado no slot, isso é verdade, ele, até pelo tamanho, que ele não corre tão alto. Mas ele já jogou nas laterais também, inclusive em várias partidas da universidade dele, ele ficou com a responsabilidade de marcar o principal wide receiver do outro time. Então ele é um cara que, apesar de ser pequeno, ele é muito físico, ele consegue pressionar na largada, digamos assim, na linha. Então é um jogador interessante, sim. Eu acho que vai completar bem aí o que a gente já tem. Aí a gente tinha a pick 61 nesse round 2 ainda, que teve a troca, como a gente já imaginou, a gente até falou que poderia acontecer, teve a troca da 61 por 2 escolhas com o Saints. Pegamos a 78 e a 112. With the 78th pick of the 2016 NFL Draft, the New England Patriots and Tom Brady select Joe Thuney, linebacker, North Carolina State. Aí veio o terceiro round, ainda na sexta-feira, e a escolha 78 vinda dos Saints foi o guard, OL, o Joe Thuney. A princípio, diziam que ele era um offensive tackle, que era uma coisa que a gente queria, mas o que parece é que ele realmente é um guard, parece que ele até está inscrito como guard, e ele mesmo prefere jogar como um guard. E isso é uma coisa que eu não gostei muito, já adianto aqui, porque realmente a gente tem os rookies ali no centro da linha, tem cara que chegou de free agents e tal, então eu preferia muito mais com ele sendo um tackle. O que acontece é que na hora que a gente também foi olhar dos números dele, ele também tem uns números muito interessantes, algumas características bem legais. Ele chegou a jogar como tackle e center já na universidade, acho que até a maioria dos jogos dele, pelo menos nesse último ano, foi como tackle. Mas tem que ver como que ele vai funcionar para a NFL. Dizem que ele não tem um braço muito longo, aquelas características que eles buscam no tackle perfeito. Mas, Sidney, uma coisa que a gente viu que é muito interessante nele é que ele protege muito bem o passe, e Tom Brady agradece demais essa característica, né? Se tem uma coisa que a gente já viu encerrar temporadas dos Patriots aí em playoffs, foi pressão pelo interior da linha, né? A gente sabe que quando a pressão vem por fora, o Brady consegue se mexer no pocket, dar um passo para frente ali, ganhar mais um segundo ou dois. Quando a pressão vem pelo meio, ele não tem essa mobilidade toda e acaba sofrendo. Então, é como você disse, o Thuney foi anunciado como um tackle, mas logo começaram a questionar as características físicas dele, e depois ele falou que é guard, e o próprio Dantes Carnegie falou que draftou ele para jogar no interior da linha. Então, eu acho que... Eu concordo com você, eu queria um tackle nessas primeiras escolhas dos Patriots nesse draft. A impressão que dá é que o Bill Belichick e companhia estão muito mais satisfeitos com a situação do Marcus Cannon, por exemplo, do que nós, torcedores. Todo mundo está com aquela imagem dele sendo abusado na final de conferência contra os Broncos, e a gente viu que, como a gente vai ver até nas próximas escolhas, os Patriots não pegaram um offensive tackle nesse draft. Então, eu não sei se eu fico chateado por ter essa expectativa quebrada, ou se eu fico satisfeito porque o Bill Belichick está satisfeito com o material humano que ele tem lá. Mas, independente disso, o Thuney é um excelente jogador e tem tudo para contribuir no interior da linha. Arthur, nenhum sack cedido em 589 snaps seguidos. É um número de respeito para chegar num time, né? É um número que põe muito respeito. Além do mais que Thuney, ele consegue se alinhar como center também. Pode ser um fator ali para ele conseguir a titularidade no time. Porém, eu também iria com vocês. Eu também iria com o tackle nesse round. Além do mais, pelo fator que a gente já tem vários guardas no elenco e que nossos tackles reservas não impõem aquele respeito.
que são Marcus Cannon e LaAdrian Waddle. O meio da linha tá com uma galera aí pra esse training camp. Nossa, tem gente pra caramba. E eu não sei mesmo quem que vai sair, quem que vai ficar. A minha preocupação realmente vai ter que ser de novo rezar pro Solder e pro Vollmer, jogar bem, e 2, se manter saudável, porque no meio da linha a gente tem gente pra caramba, agora nas pontas o negócio tá mais complicado. Tem um pequeno detalhe só que acrescenta nisso aí, que às vezes a gente não leva em consideração. Eles não buscaram um tackle e tal. Mas esse ano a gente tem uma coisa que a gente não tinha ano passado, que são 2 tight ends extremamente talentosos bloqueando. Com a adição do Martellus Bennett, a gente tem um cara que consegue ficar na linha, consegue segurar defensive ends e outside linebackers do adversário. Então, talvez, eu tô até assim, tentando entrar na cabeça do Belichick, né? Talvez o fato dele agora ter 2 caras muito bons para ficar na extremidade da linha tenha dado a impressão a ele que essa necessidade de tackle não era tão urgente. Vamos ver. Não sei não. Sinceramente, eu não sei não. Aí veio a hora que o negócio que o nego quase se matou, o nego chorou, o nego xingou a gente no Twitter como se fosse a gente que escolhesse. Eu não entendi essa, mas aí foram no quarterback Jacob Brissett. Aí o negócio pegou porque, assim, no momento foi muito estranho, porque tinha outros quarterbacks. Primeiro assim, ir com um quarterback nesse momento já é um pouquinho estranho. A gente tem que lembrar que Brady está suspenso de novo por 4 jogos, então não tinha como ficar só com o Garoppolo nesses 4 jogos sem ter nenhum reserva. Eu já vi gente falando que tinha que ser o reserva, tinha que ser o Edelman, se precisasse. Para com isso, não viaje na maionese, por favor. Então precisava de um quarterback sim. Eu só acho que foi o que eu falei lá no Esporte Interativo. O momento que pegaram ali nesse round 3, poderiam ter pego um quarterback melhor, tinha uns caras ali pelo menos com um pedigree ali um pouquinho melhor. Ou se fosse para pegar o Brissett, que é uma coisa que a gente entende do Belichick, quando ele joga, ele gosta do cara, ele vai atrás do cara mesmo, não adianta. Dava pra gente ter pego mais tarde, porque o Brissett não estava sendo muito focado por ninguém. Então não precisava ter gasto esse terceiro round nele. Essa que foi a grande questão. Só que quando a gente vai olhar um pouquinho mais nele, ele tem uns números legais também. Não é assim também que o cara, é um nada ali jogando. Mas foi mais essa questão, né, Arthur? Ser ele no momento que foi, né, cara? Vocês não entendem a raiva que eu passei. Primeiro, eu acompanhei o segundo round todo, mas tive que dormir no terceiro porque eu teria que acordar cedo no sábado. Eu sonhei com o time draftando o running back. Eu sonhei muito no Kenneth Dixon, no Devontae Booker. Mas quando eu acordei, peguei meu celular e vi uma notificação que o time tinha escolhido um quarterback no terceiro round. Eu dei a louca em plena 6 da manhã. Eu virei o capeta com o Bill Belichick. Eu não acreditei naquilo que virou a Vera Verão. Acho que você nem sabe quem é a Vera Verão, que você é muito novo, mas você virou a Vera Verão. Ô Sidney, eu imagino que você também tem a mesma ideia, mas pra gente não ficar só chovendo no molhado, os números dele não são horríveis, ele tem umas características que, se for bem trabalhado, é interessante sim, né, cara? Tem, sem dúvida. Ele é um cara que não indicaria ele se você está precisando de um quarterback agora. Por exemplo, os times que foram atrás de quarterback para ser titular, como o Rams, o Eagles. Agora, você vai ter um tempo para desenvolvê-lo se tudo ocorrer bem e não houver lesões. Então, o que dá para ver dele é que ele é um cara que, se você tiver aí uns 2 anos para colocá-lo no sistema, para ele aprender com o Brady ali, para entrar no ritmo, digamos assim, da NFL, ele pode se tornar um quarterback bem capaz. Ele é um cara muito alto. Ele tem 6'4", eu acho que isso deve dar 1,95 m por aí, não é isso? E ele é um cara muito atlético pro tamanho dele. Se você ver highlights dele, ele se move muito bem com a bola, ele até aquela expressão que eles usam lá, né? Ele faz os defensive backs aparecer mal na imagem, porque ele dribla os caras realmente, consegue first down com as pernas, tem um braço forte, apesar de não ser um cara tão preciso nos passes mais longos, mas em passes curtos e intermediários ele é bem competente. Então, ele é um cara que... Não, concordo que não deveria ter sido selecionado um jogador da posição no terceiro round, mas já que a gente escolheu, tentando olhar o lado bom, ele é um cara que, ele com 2 anos de sistema aí, treinando e aprendendo com o Brady, ele tem tudo para ser um cara competente. Algumas coisas dele aqui que é interessante por exemplo, em 4 anos de universidade ele teve 14 interceptações só. Então ele sabe cuidar da bola. Como o Sidney falou, em passes até 20 jardas,
ele tem 60% de aproveitamento e também 60% de aproveitamento quando ele passa correndo. Então é uma característica interessante. Esse negócio que você falou dele ser muito atlético e ele conseguir se desvencilhar dos caras, eu vi que também acaba atrapalhando um pouco dele, pra não falar só bem do cara. Ele tende a não olhar o jogo. Tipo, se ele tá com pressão, ele tende a não procurar alguém que tá livre. Ele tende a olhar para baixo e tentar se desvencilhar. Mas é aquela coisa, é bem para ser o terceiro quarterback. Acho difícil que ele fique depois dos 4 jogos, se ficar até lá. Mas assim, eu vi até gente falando, ele vai roubar o lugar do Garoppolo. Eu acho muito difícil, né? A não ser que ele tenha uma pré-temporada e também um training camp absurdo. Mas o Garoppolo é muito mais jogador que ele, né? E falando um pouco disso também, a situação que o QB fica quando o Brady voltar. Se confirmar a suspensão e Brady ficar fora dos 4 primeiros jogos, o Patriots irão levar 3 quarterbacks para o elenco principal. Brady, Garoppolo e agora Brissett. Com a volta de Brady, o time vai pegar a Brissett, porque não deverão manter 3 QBs no elenco principal, e jogar ele pro practice squad, porque ele ainda é apto para ele. Daí vai acabar jogando fora uma escolha de terceiro round, né? Que é para um cara que basicamente a chance dele jogar é quase nula, né? Por isso que a hora da escolha foi muito complicado. With the 78th pick of the 2016 NFL Draft, the New England Patriots and Tom Brady select Joe Thuney, linebacker, North Carolina State. Continuando nesse round 3, veio a escolha 96, que pegaram o defensive tackle, o Vincent Valentine. A princípio parece ser um cara interessante. O Durante levantou uma questão, ele não tá aqui, ele não pôde participar hoje, mas ele levantou uma questão que eu acho interessante, que é que ultimamente, pelo que a gente tá vendo, os Patriots estão mudando o jeito da DL. Os caras mais ágeis eles estão meio que dispensando e estão pegando os caras mais pesadões. Então esse Valentine foi uma questão. O que mais dá pra ver nele é que ele é um defensive tackle bem pesado. Tanto que eu vi que ele não tem muita explosão nem nada, exatamente pelo peso dele. Mas que ele é bom contra o jogo corrido. E isso é uma questão que dá um certo alívio de pensar aí, né, Sidney? Exatamente, é uma tendência que ficou clara com as dispensas do Weasley e do Siliga. Eles estão nesse interior da linha aí, evitando, digamos assim, jogadores mais de pass rush pelo meio, de penetração, que era o traço principal deles, para colocar caras gigantes, pesados, para ocupar espaço realmente, fechar ali para corridas e chamar os double teams, digamos assim, dos adversários. Então, era um cara que não estava cotado também para ir aí, mais uma vez, muita gente falando que é um reach do Belichick, mas ele é um cara muito grande, um cara muito forte. Só para vocês terem uma ideia, naquele exercício de agachamento no Combine, o peso que ele conseguiu levantar, o Valentine, é 50% maior do que o maior peso que o Vince Wilfork já levantou. Eita. Então, até saiu uma notícia hoje no Pets Pulpit falando que ele provavelmente é o jogador mais forte da história dos Patriots, de levantar peso. Então ele é um cara assim, monstruoso, que se ele colocar em prática isso aí de uma forma eficiente, vai dar muito trabalho para os adversários correrem por perto dele. É que ele já levanta muito peso todo dia que ele acorda, né? Pra levantar o peso dele, né? Bom, mas isso que você falou do Double Teams, eu achei interessante, que foi uma outra característica que eu vi dele, que a gente levantou aqui. É que ele é muito bom quando vem dois bloqueadores nele. Principalmente se o center é um pouco menor, ele consegue trabalhar muito bem dessas duas formas. Ele consegue... ele não se perde muito quando tem 2 bloqueadores. Isso, como você disse, se estão querendo puxar uma coisa mais essa característica para forçar o L trabalhar desse jeito, para provavelmente liberar as pontas ou liberar uma blitz, ele vai funcionar também. Eu só não acho que ele vem para assumir alguma posição aí, ele vem para entrar na rotação e para ser um reserva mesmo, eu acho. Quando o time dispensou o Weasley, todo mundo esperava que no draft que iria procurar jogadores com a característica semelhante à do Weasley. E até nessa escolha, a 96, a gente tinha essas opções, como o Sheldon Day, até o Andrew Billings, que não sei como sobrou até esse round. Porém, parece que é mesmo do intuito de Belichick formar uma linha com jogadores mais pesados. E é isso que irá acontecer com o Terence Knight, o Alan Branch, o próprio Malcolm Brown, que foi selecionado ano passado, e agora o Vincent Valentine.
With the 78th pick of the 2016 NFL Draft, the New England Patriots and Tom Brady select Joe Thuney, linebacker, North Carolina State. Quarto round, começando o terceiro dia, o sábado. Na pick 112, a gente foi de receiver, finalmente, Malcolm Mitchell. É um jogador que, pelo que a gente sentiu, até aqui dentro da equipe Patriotas e pelo que a gente viu da galera, é um jogador que parece que todo mundo gostou dele, principalmente no momento que ele veio e as coisas que ele mostra. Para variar, é um jogador muito versátil, ele já jogou até de cornerback em high school e universidade, mas ele é sim um wide receiver. É mais um cara que retorna chutes, que também gosta de retornar chutes, retorna bem chutes. E é um cara que olharam muito ele. Ele chegou a visitar os Patriots antes do draft. Teve gente do front office do Patriots no Pro Day da universidade dele. Então é um cara que olharam bastante, conversaram mais de uma vez com ele. Então foi pelo menos aí é um cara que deu para perceber que foi uma escolha bem pensada, e a gente também gostou dele. Uma coisa que ele tem de muito bom, que se a gente for pensar no ano passado e no LaFell, são os drops. Pelo que parece, Sidney, ele não é um LaFell de derrubar a bola, né? Ele só teve 3 drops e 95 passes recebidos em 2015. Então, é um cara seguro para você lançar a bola para ele, para ser aproveitado esse ano. Eu acho que ele vai brigar com o Chris Hogan para aquela vaga do LaFell, exatamente o jogador que você falou, para jogar na posição ali mais externa. Ele consegue executar muito bem as rotas que o LaFell fez bem em 2014, no ano do Super Bowl. Então, eu acho que ele vai ter uma disputa muito boa dele com o Chris Hogan para ocupar esse espaço aí no time principal. E uma coisa que eu quero ver nele, Arthur, é essa mudança, o quanto ele vai estar empolgado em ir para um time onde ele não vai ser o receiver 1, nem 2, nem 3. Ele vai ser ele tem outros caras com nome muito maior do que ele. Porque na universidade, no ano passado, ele foi responsável por 36% das jogadas de passe da universidade, do time dele. Então ele está acostumado a toda jogada, não toda, mas a maioria das jogadas, o quarterback olhar para ele e muitas delas o quarterback lançar para ele. Então isso que eu quero sentir dele nos Patriots, onde ele tem Edelman, onde ele tem Amendola, onde tem Gronkowski, onde ele tem Bennett. Tem muita gente aí para ele olhar para depois pensar em olhar nele. Ou ele vai conseguir fazer muito bem essas rotas e ser realmente uma opção, ou ele vai sofrer nesse tempo aí, e vamos ver como que vai ser essa característica do cara, como que ele vai lidar com isso tudo. Pois é, eu tenho certeza que no começo ele vai sentir um impacto, não ser mais o receiver 1, mas ao longo ele vai, vamos dizer, progredindo e descobrindo sua função dentro da equipe. Prevejo também que nos primeiros jogos ele possa funcionar mais como retornador do que mesmo como recebedor. Mas só que o Mitchell eu achei uma pick muito interessante também pelo fora do campo dele. Uma coisa que Belichick preza muito. O cara já escreveu um livro infantil, tem um site sobre livros, que é uma coisa muito bacana. E eu também penso que ele pode ser uma boa escolha se você pegar as idades de Julian Edelman e de Danny Amendola, que já passaram da casa dos 30 anos. E esse training camp dos wide receivers promete. E nada mais, nada menos que 13 recebedores para competir por no máximo 6 vagas. Vai ser interessante ver esses receivers, principalmente porque tem cara aí, a Amendola é um deles, que tá com um valor muito alto, então provavelmente vai ter uma reestruturação, vai ter que conversar, porque agora não é mais assim, tem cara aí que pode mostrar nesse training camp que merece chance, e você pagar uma grana absurda pro Amendola, por exemplo, tendo um cara barato, conseguindo jogar bem, pode ser um problema sério aí. Então vai ser interessante tanto dentro do campo no training camp, quanto fora, como que vão trabalhar com esse tanto de receiver aí, o que vão fazer com essa galera. With the 78th pick of the 2016 NFL Draft, the New England Patriots and Tom Brady select Joe Thuney, linebacker, North Carolina State. No round 5, a gente tinha conseguido, a gente não tinha escolha do 5, como a gente tinha falado na semana passada. Com as trocas que eles fizeram, tiveram uma opção pro round 5, mas daí resolveram trabalhar, foi o round das trocas. A gente deu a pick 196, a 204 e a 250 pela 147, que foi a round 5, foi onde a gente pegou numa troca com os Dolphins.
Aí essa 147 no momento do round 5 foi troca de novo, foi que a gente deu a 147 e a 243 pela 225, então a gente subiu um pouco no último round e recuperou o round 4 de 2017, do ano que vem. Ultimamente aí, para quem não tá muito ligado, a gente tá falando só dessa perda de round 1 desse draft de 2016, mas a punição do Deflategate também consta uma pick no round 4 do ano que vem. Então essa pick foi recuperada. Eu gostei da troca porque são jogadores mais que normalmente não viram muito. Então, assim, a gente ter recuperado esse round 4, a gente ter um draft inteiro ano que vem, é interessante e achei que foi uma boa. Eu, pelo menos, gostei do que eles fizeram. With the 78th pick of the 2016 NFL Draft, the New England Patriots and Tom Brady select Joe Thuney, linebacker, North Carolina State. Hora do round 6, a round que a gente tinha muita escolha e escolhemos 3 jogadores nesse round. Foi uma loucura, um atrás do outro, depois emendou com 7. Foi punk o negócio aqui, até pra dar notícia foi punk. Inclusive até aproveito para pedir desculpas se a gente não respondeu alguém, principalmente nesse momento. O negócio foi maluco na hora que estava acontecendo. Na pick 208 a gente pegou o linebacker / safety, que tem gente que fala que ele é linebacker, tem gente que fala que ele é safety. Eu não consegui achar realmente a decisão se ele é linebacker ou não, ou se ele é safety, porque eu vi que ele realmente tem uma transição de corpo, fisicamente, até na forma de jogar, ele consegue realmente jogar nas duas posições. O que falam é que ele tem um potencial bastante bom para special teams e também que ele gosta muito de ir para blitz, né, Arthur? A função do Grugier Hill vai ser essa, special teams. Ele vai ser aquele safety / linebacker que nem o Brandon King, que vai chegar e não vai contribuir em jogadas de defesas. Pelo menos é a teoria que a gente imagina que irá acontecer. E sim, nas jogadas de special teams, que vendo alguns lances dele, eu até achei bem interessante esse jogador, especialmente para essa função. E olha só o que o Belichick falou sobre ele. Ele é um jogador interessante. Tem um corpo como de um safety, joga como um linebacker. Até o Bill não consegue saber se ele é um safety ou um linebacker. Ele podia usar tipo um número na frente 50 e o de trás 20, né? Porque daí aí ficava bem óbvio que ninguém sabe o que ele é. Mas vamos ver, né? É assim, é aquela coisa. Quando o cara, qualquer outro time, se o cara vem com foco em special teams, a chance dele ficar é muito pequena. Mas os Patriots não. Vide Brandon King, igual você falou. O cara veio, fez uma função super boa no special teams e renovou, estendeu o contrato e tá aí. E é um cara super importante pra gente. Vamos ver o que o Grugier consegue e se ele realmente for bom em special teams, pode ser que ele consiga assim um espaço dentro desse time. Continuando nesse sexto round, pick 214, o linebacker, esse sim, um só linebacker, Elandon Roberts. Pelo que eu vi dele, ele é um super líder, daqueles que Belichick adora, tanto dentro quanto fora de campo. Ele jogou por Houston. O treinador dele disse que o Roberts é um jogador dos sonhos para qualquer técnico, que ele é muito esforçado, que ele trabalha muito forte, que ele é muito focado no que ele faz. Em 2015 ele foi líder da FBS com 88 tackles e teve 6 sacks também. Eu vi que ele consegue ler muito bem as jogadas e ele vai bem contra as corridas, né, CJ? Ele é um cara que o forte dele não é marcar tight ends, não é marcar passes para running backs. Ele é um cara que aparentemente ele é muito bom atacando o jogo terrestre, atacando os running backs na corrida e indo atrás do quarterback também. Ele é um cara que tem uma explosão muito grande a partir do snap, então ele rapidamente consegue identificar a jogada e tem velocidade para chegar e taclear o running back, muitas vezes até antes da linha de scrimmage. Então é um cara que tem muito que aprender na NFL ainda, mas que as características físicas dele ele tem, né? Vamos ver se ele vai se adaptar à questão de reconhecimento de ataques da NFL, de toda essa parte teórica, mas a parte física dele, ele tem tudo para ter sucesso. E pelo jeito emocional também, a mentalidade dele, ele é muito focado. Uma coisa que eu li nele que eu adorei é que muita gente fala que se ele chegar no cara, ele derruba. Ele não perde tackle.
Então isso pra mim, pelo tanto de tackle que a gente viu perder ano passado, já põe o cara já no lugar dos bunda mole que estavam ano passado lá, que nem conseguiam derrubar, conseguiam. Juntava 3 O meio caras. era assim antes da lesão, né? Juntava 3 caras no nego e o cara conseguia continuar correndo, parecia Madden. Então, assim, se ele realmente chega e derruba, já tá ótimo pra mim. Se ele sabe ler a jogada, ele tem a explosão e chega, putz, pra mim já tem espaço, pelo menos como reserva ali, já tá ótimo. Já tá mais do que ótimo. Já gostei da escolha Passou dele. o Freeney. Tá Freeney. Freeney, não sei o que ele tá fazendo lá ainda. Continuando aqui no sexto round, pick 221, foi outro guard, o Ted Carras. Uma coisa interessante que a gente levantou dele e foi divulgada por várias pessoas é que ele vem de uma família de futebol americano. Na família dele, na família Carras até agora, já foram 7 jogadores na universidade que jogaram por alguma universidade. 4 deles foram para a NFL e o tio-avô dele é um Pro Bowler. Então tem aí um DNA de futebol, como eles gostam de falar. Também, ele é um cara protegendo o passe muito bom, falam que ele tem bons números. Ele foi o segundo melhor prospecto da Big Ten para esse draft em proteção de passe. Tem uma consistência muito boa, 4 anos jogando como titular. O que você falou, Arthur, lá em cima, é que a disputa nessa linha ofensiva no meio aí é muito grande. Ele vai ter que jogar muito bem para ele conseguir ficar com a vaga, né? Pois é, assim como os wide receivers, a disputa dos guards no training camp vai ser uma das mais acirradas. Com a chegada do Joey Turner no terceiro round e do Jonathan Cooper na troca envolvendo o Chandler Jones para o Arizona Cardinals, a briga entre os guards vai pegar fogo total, já tendo o Trey Jackson, o Josh Klein e o Shaq Mason. Vamos ver aí se o Ted Carras vai conseguir almejar sua vaga, mas para isso ele vai ter que trabalhar muito e mostrar serviço para o Belichick. Se eu fosse ele, no momento que eu fui escolhido pelos Patriots, eu já estaria indo pra grama com a minha família inteira pra eu treinar de tackle. Porque é uma chance dentre esses caras aí, se quem conseguir mostrar que também pode ser um tackle numa hora que precisa, pode ser que faça uma diferença absurda, né? Por mais que eles estejam, como a gente falou, eles estejam querendo alguém por dentro, você ter um cara que jogue mais de uma posição vai ser uma diferença, né? E isso que você falou agora até me lembrou a história que eu li essa semana na entrevista do Bill Belichick, né? Aplica um pouco a ele e principalmente ao Joe Turner, que a gente falou ali atrás, questão do tamanho. Às vezes os caras que jogam no interior da linha não tem tamanho e envergadura para jogar de tackle. Aí o Bill Belichick falou que o Matt Light, quando chegou nos Patriots, chegou para jogar no interior da linha. Todo mundo achava que ele não tinha condição de jogar de tackle pelo tamanho e tal. Bill Belichick colocou ele no interior da linha, disse que ele não conseguiu fazer nada, sofreu. Aí jogaram ele para left tackle. O cara foi titular 10 anos dos Patriots, tricampeão do Super Bowl. Então, às vezes o cara chega e você diz, esse cara não tem característica física para jogar ali, mas na prática ele consegue desenvolver, né? A última coisa do Ted Carras que eu achei muito legal é que ele tem isso, só por isso eu já queria que ele ficasse no time. Ele tem uma mania de antes de todo jogo, ele joga água na cabeça e berra como se ele fosse um viking maluco. Cara, isso já vale o ingresso do Gillette Stadium pra ver o cara berrar todo molhado, né? E o Minnesota Vikings deixou esse cara passar, velho. Então, é verdade, tem razão. Bom, pra gente emendar aqui no round 7, veio um outro receiver, a nossa última escolha, 225, pick 225, o wide receiver Devin Lucien, que, de novo, tem o foco no special teams. Tem uma informação dele que eu não consegui entender muito bem. O Pro Football Focus disse que ele estava cotado para round 3, e aí ele saiu no 7. E já no site da NFL ele estava cotado para nem ser escolhido, para ser undrafted free agent. E aí ele saiu no 7. Então pode vir qualquer coisa desse receiver, porque o Pro Football Focus, a gente costuma seguir o que eles falam, eles são muito bons no que eles fazem, e o site da NFL é o site da NFL, então alguém tá muito errado aí, tomara que seja o site da NFL e não o Pro Football Focus. Inclusive ele era top 20 desse draft em jardas por rotas, e uma coisa que eu vi nele que eu gostei, que já me lembrou na hora o LaFell de novo, é que ele é muito bom em conseguir conseguir jardas depois do catch. Que ele não perde tempo, que ele vai atrás da bola, pega e tenta ganhar a jarda já no momento que ele tá com a bola na mão. E é uma coisa que encaixa perfeitamente no estilo dos Patriots, né? Se a gente vê o jogo do Junior Adam ou do Daniel Amendola,
É isso, claro, contando com um quarterback que consegue colocar os passes em posição para eles ganharem jarda depois do contato, isso aí o time adora, né? A gente cansa de ver o Edelman recebendo a bola, cortando 2, 3, o Amendola às vezes faz a mesma coisa. Então ele é um cara que a principal característica dele é justamente essa. Ele com a bola em espaço, ele pode transformar 4 jardas em 40, se você bobear. Muito rápido, muito ágil e jardas depois da recepção são sempre uma característica para se valorizar na NFL. With the 78th pick of the 2016 NFL Draft, the New England Patriots and Tom Brady select Joe Thuney, linebacker, North Carolina State. Antes de terminar, eu queria que a gente pensasse aqui numa coisa. Dessa galera aí, desses jogadores que vieram nesse draft, quem que a gente pode imaginar que vai, não digo às vezes ser titular, porque basicamente nenhuma das posições a gente realmente precisava de um titular. Mas pelo menos um cara que vai aparecer sempre, que vai estar sempre na rotação, que é o nome que a gente vai poder falar mais durante os jogos. Eu acho que eu vou puxar um aqui. Eu acho que o Cyrus Jones é quase certeza que, se ele realmente mostrar o que ele tem, ele vai assumir essa posição de corner no slot aí. Porque é uma posição, como a gente falou no que a gente comentou sobre ele, é uma posição que a gente precisa e que pelo que parece ele consegue trabalhar muito bem nesse formato. Um outro cara, né, Sidney, que a gente pensou é o próprio Malcolm Mitchell, um receiver, que apesar da grande disputa que tem entre os receivers, mas ele parece demonstrar ter algumas características bem interessantes, principalmente nessa questão de outside, que é uma coisa que a gente realmente precisa, né? A gente já falou aqui, acho que foi até o Arthur que falou, que a competição é cruel e são vários wide receivers no elenco, mas se você for olhar com calma, se colocar uma lupa, digamos assim, nem todo mundo está concorrendo com todo mundo. A gente sabe que, eu acredito que o Malcolm Mitchell não está concorrendo com o Julian Edelman nem com o Daniel Amendola, ele está concorrendo Sim. com o Chris Hogan para a vaga com o Chris Hogan, com o Kishal Martin, com o Nate Washington, para a vaga que era do Brandon LaFell. Então Sim. eu acho que se ele traduzir na NFL, começar a traduzir na NFL o que ele fez na universidade, ele tem tudo para disputar a vaga com o Chris Hogan, principalmente aí de outside e contribuir realmente no primeiro ano já. Não, interessante. Esses dois eu acho que a gente pode falar que são os que mais têm chances. Tem o Thuney, Arthur, que mostra uns números legais, mas como a gente falou, essa OL tá tanto cheia de gente nesse interior e a gente não consegue também. A OL é complicada porque se ela estiver saudável, igual começou ano passado, quer dizer, a OL não estava 100% saudável, mas a forma que eles começaram ano passado de uma rotação bem alta, com certeza o Thuney vai aparecer. Agora, tem que ver muito também, porque não é nenhum nem dois, tem bastante cara ali no interior, então pode ser que ele não ganhe tanta oportunidade assim, né? Eu acho que nesse primeiro ano, para ele vai servir mais como experiência, aprender já com os que estão lá, como o Klein, que seria o mais experiente entre os guards, e ver um pouco do Shaq Mason e do Trey Jackson. O Jonathan Cooper a gente já não pode falar tanto, porque a gente nunca viu ele jogar com a camisa dos Patriots. Mas caso a OL manter a rotação do ano passado, que estava bem quando saudável, o Thuney pode ter uma chance boa aí de mostrar serviço. Então acho que o Cyrus Jones e o Malcolm Mitchell são os dois que têm mais chances. E o Thuney aí, vamos ver como que vai ser essa OL, quão saudável a gente vai ficar ou não. Acho que são esses três jogadores que mais têm chances de aparecerem aí. Óbvio que se tiver machucados, essas coisas muda tudo, mas com todo mundo saudável, são os caras que devem aparecer mais. Antes de terminar, a gente tem que falar e lembrar que minutos depois que o draft acabou, começou a entrar um monte de undrafted free agents, ou seja, toda essa galera que não foi escolhida e estava liberada para fechar um contrato com os times. Entraram vários ali no Patriots. Eu tô colocando o link aqui no post para vocês verem, a gente já tá no site. Todo mundo que entrou até agora, teve gente que já saiu também, só pra gente não sair do assunto draft. Então quem quiser dar uma olhada aqui no site, no link, que tá tudo lá. E só lembrando que vários desses undrafted free agents a gente soube porque eles colocaram em rede social e tal, mas que o time ainda não oficializou a contratação deles. Então é bom ficar de olho que pode ser que tenha alguma mudança aí quando o anúncio oficial for feito. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E lembrando também que, só pra não esquecer, que por mais que o cara seja um draft free agent, ele pode fazer uma diferença grande. Vide David Andrews, o center, que veio de undrafted free agent no ano passado e salvou um pedaço aí da temporada pra gente. Então também tem que ficar de olho nesses caras aí.
Malcolm Butler, né? Tem nome aí de sobra pra gente lembrar de que é um cara que na hora que a gente escreve a primeira vez, a gente acha que tá escrevendo o nome de qualquer um, e que em 6 meses, 8 meses, o cara pode estar sendo uma diferença muito importante no time. Patriots Nation, stand up. The champs is back. Listen up, this is the anthem track. This is history in the making. You're all witnessing greatness. It's better when the pressure is on us. Então é isso, senhoras e senhores. Agradecemos aqui todo mundo que participou com a gente, que acompanhou a nossa cobertura. Foi legal pra caramba. Como a gente falou no começo, foi bem cansativa, mas vale muito a pena. E a gente volta. Não sei se a gente volta semana que vem ainda, a gente tá vendo, mas não demora muito pra gente voltar não, porque a gente tem bastante coisa pra falar ainda. Tem bastante coisa que tá acontecendo aí que vai dar programa. E a gente também não esqueceu dos programas históricos, essas coisas. Vai acontecer sim. Arthur, brigadão mais uma vez. Até mais, até a próxima. Obrigado, Sidney. Obrigado, Felipe. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, cara. Um abraço a todos. Melhoras durante. Abraço. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore